continuamente na vida do cristão. Então, mas só que quando a gente for reparar hoje, nós como os cristãos, a gente tem levado uma vida muito sem compromisso com o Senhor, na verdade, né? A gente anda muito sem propósito. E quando a gente anda sem propósito, a gente cai na armadilha de servir ao Senhor de qualquer maneira. E desse jeito, não tem como a nossa mente ser renovada por Cristo e pelo Espírito Santo. Porque eu faço do meu jeito, da minha maneira, vou seguindo ali da forma que eu quero, e estou achando que a minha mente está sendo renovada por causa disso, mas não está. Então, hoje como cristão, na verdade, a nossa vida tem sido muito rasa, e o Senhor ele tem cobrado isso de mim, e Ele tem cobrado isso de nós, da sua igreja nos dias de hoje, porque a gente vem, participa dos cultos, vem no GCC, participa de orações, lê alguns versículos da Bíblia, e a gente acha que isso é viver uma vida em intensidade com Cristo, que isso é viver de forma que agrade ao Senhor, e é de forma que o Senhor está se agradando, mas só que, quando a gente para poder pensar, a gente está caindo num erro, nós estamos enganando a nós mesmos. O Senhor, na verdade, Ele quer que Ele não quer que apenas nós buscamos a Ele, na verdade. Ele quer que a gente busque a Ele de forma que agrade a Ele, de forma que o padrão que Ele requer de nós, no caso. Então, para a gente poder entender, existe um padrão, existe uma forma que eu devo buscar o Senhor para que a minha mente seja renovada, no caso. E se a gente for ler lá em Jeremias 29:13, Jeremias ele revela um pouco desse padrão para que a nossa mente seja renovada. Está bem assim, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, para a gente buscar o Senhor, tem que haver todo o coração. Se não tem todo o coração, não tem como a gente buscar o Senhor, não tem como a gente encontrar o Senhor. Lá em Marcos 12, versículo 30, também diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, Jesus, Deus, Ele espera de nós que nós amamos a Ele total, de forma total. A entrega nossa tem que ser total ao Senhor, não tem que ser pela metade, não tem que ser de qualquer jeito. Deus só aceita de nós se for uma vida totalmente entregue a Ele. Mas só que a gente tem seguido uma vida sem intensidade, achando que está agradando a Deus. Mas Ele não quer que nós buscamos Ele, como eu falei, né? Ele quer que tenha todo o coração. Se não tiver todo o coração, não tem como a gente buscar Ele. E toda vez que eu leio esse versículo de Jeremias 29:13, que fala sobre buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração, eu sempre lembro de uma história e quem faz parte do meu GCC já deve ter ouvido umas 237 vezes, que é a história de um mestre e um discípulo. Esse discípulo, imagine aqueles mestres lá da China, bem zen mesmo. Esse mestre, ele estava sentado na beira do rio, na pedra, assim. Aí o discípulo chega para ele: mestre, como é que eu faço para encontrar Deus? Como é que eu faço para achar Deus? O mestre fica quietinho, nem dá bola, nem fala nada, nem esboça a reação. O discípulo, ele, incomodado com aquilo: ô mestre, fala para mim, mestre, como é que eu faço para achar Deus? Como é que eu faço para encontrar Ele? Me fala aí, mestre, você sabe de tudo. O mestre nem dá atenção, nem dá nada. Aí pela terceira e última vez, o discípulo chega: ô mestre, poxa mestre, me fala aí, como é que eu faço para achar Deus? Como é que eu faço para ver Ele, para achar Ele, para me encontrar com Ele? O mestre, sem falar nada, pega o braço dele, segura a cabeça dele e joga no rio. E começa a segurar a cabeça dele, segura. O discípulo, sem entender nada, começa a se debater, e ele segura, e ele se debatendo, e quando ele está quase sucumbindo, o mestre solta a cabeça dele, ele puxa aquele ar salvador. Quando ele pensa em falar alguma coisa, o mestre mais uma vez pega o braço dele, joga na água e segura, e ele se debatendo, sem entender nada, se debatendo.
Aí o mestre, uma vez, solta a cabeça dele, ele puxa aquele ar de novo. Aí quando ele quer falar alguma coisa, o mestre segura mais uma vez e segura a cabeça dele, segura ele se debatendo, sem entender nada, reclamando, se debatendo, o mestre segurando. O mestre solta a cabeça dele. Ele puxa aquele ar fraco, exausto, porque quase morreu, sem entender nada. O mestre pega, volta para a beira do rio, não fala uma palavra sequer, e ele ali se recuperando ainda um pouco, volta se arrastando assim, e fala: mestre, você é doido, mestre? O que você fez comigo? Quase me matou, eu não fiz nada, só te fiz uma pergunta, como é que eu faço para achar Deus? E você pega e quase me mata. O mestre não fala nada, ele: por favor, fala o que você fez. Ele falou assim: rapaz, você só vai achar Deus quando você desejar o ar da mesma forma que você desejou para respirar. Você só vai encontrar Deus quando você vê Deus como algo imprescindível para a sua vida. Então, infelizmente, eu acredito que na igreja, tem muitas pessoas que têm 10, 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, e talvez elas nunca encontraram Deus de verdade, porque talvez na vida delas nunca buscaram a Deus com a intensidade que o Senhor espera, nunca buscaram a Deus com todo o coração, nunca buscaram a Deus como algo imprescindível na sua vida, mas só que a gente vem aos cultos, a gente passa de GCC, a gente lê um versículo, a gente ora na hora de almoçar, e a gente acha que isso é viver uma vida em intensidade com Deus, mas isso não é intensidade. Tem que haver todo o coração. Jesus, Deus, ele tem que ser para nós como algo imprescindível. Se não for algo imprescindível, não tem como nós encontrarmos Ele. Se a gente for ler o versículo 13 do mesmo de Jeremias, fala que nós só acharemos Ele, Ele deseja ser achado por nós. Então, se a gente buscar Ele, Ele vai deixar ser achado por nós. Mas só que tem que ter todo o coração. E o Senhor, Ele espera isso de nós. Que a gente viva a intensidade com Ele e que seja de todo o coração, perdão. Então, para a gente poder entender, então, para a eficácia desse processo, o apóstolo Paulo, ele ressalta uma necessidade e um elemento chave para que a nossa vida seja mudada e para que nós alcançamos esse padrão que o Senhor espera de nós, que ele fala que é a mudança de mentalidade, ou seja, a transformação na nossa vida, para a gente alcançar o padrão que o Senhor quer de nós, precisa ter uma mudança de mentalidade, tem que ter uma mudança da forma que eu penso, da forma que eu ajo, da forma que eu pensava, porque o Senhor, Ele quer que nós alcancemos esse padrão, mas só que a gente só vai alcançar esse padrão a partir do momento que eu decidi mudar minha mentalidade, quando eu decidi a mudar as coisas dentro da minha mente, porque a vida, a caminhada cristã, é uma caminhada de transformação contínua, dia após dia. Aquilo que eu fazia ontem, não posso fazer mais hoje. Aquilo que eu pensava ontem, hoje não pode existir mais. A vida do cristão tem que ser progressiva. Uma coisa também que eu falo muito com o nosso GCC lá, que a melhor forma de a gente se comparar, não é se comparar com o pastor, com a pastora Elaine, a melhor forma que você pode se comparar é com você mesmo. Sabe o que você faz? Faz uma análise. Como é que está o Anderson de hoje? Será que o Anderson de hoje é melhor ou pior que o Anderson de uma semana atrás? De 5 anos atrás? De 10 anos atrás? Porque se o Anderson de hoje, ele é o mesmo Anderson da semana passada, tem uma coisa errada, tem que ter progressão, tem que ter evolução, mas só que a gente tem pessoas que olham para si mesmo hoje e vê você pior que antes, ou empatado. Que vida de crente é essa que não tem progressão? Tem que haver progressão, tem que haver continuidade, tem que haver mudanças na nossa vida. E uma das mudanças fundamentais que Paulo descreve aqui é essa mudança de mentalidade. Por isso que ele fala lá, né, em Romanos 12, que para nós não nos amoldarmos a esse padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da mente, porque somente assim nós iremos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então,
a gente precisa entender que a gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa entender que renovar a mente é necessário. Mas o que é renovar a mente? Renovar a mente significa transformar a sua forma de pensar, de viver e mudar suas perspectivas, atitudes e comportamentos antigos. É permitir ter uma vida e uma mente de uma pessoa que viva uma vida de acordo com os padrões de Cristo. Uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, renovar a mente é você ter uma transformação na sua vida contínua, no caso. E a Bíblia fala de um homem que teve sua mente renovada. A Bíblia fala de Paulo. Paulo, antes, ele era um fariseu zeloso, um cara que perseguia cristão. Ele era um cara que ele defendia a fé cristã, achando que estava defendendo a fé judaica, no caso. Ele era educado numa forte base teológica, mas a sua mente não estava renovada para ver Jesus como Messias. Ou seja, Paulo, ele tinha atitudes totalmente ao contrário, mas a Bíblia fala que quando ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro, o Senhor renova a mente dele. Então, Paulo, ele passa a ver Jesus como Messias, ele começa a ver a salvação como um dom de graça de Deus, ele torna um missionário, começa a plantar igrejas, começa a pregar para gentis, começa a estabelecer igrejas, ele começa de perseguidor, ele começa a ser perseguido, muitas vezes preso e torturado. Ou seja, Paulo foi alguém na Bíblia que teve a sua mente transformada, que teve a sua mente mudada, e o Senhor requer de nós, nesse tempo, para que nós alcancemos esse padrão, que nós também renovamos a nossa mente. E eu queria falar aqui 4 atitudes, que eu também não sou muito extenso, 4 atitudes na nossa vida que nós precisamos fazer para que a nossa mente seja renovada. Então, 4 atitudes que eu preciso entender que, se eu fazer elas, a minha mente vai ser renovada por Cristo. Então, a primeira coisa aqui que nós entendemos que nós precisamos fazer para a nossa mente ser renovada, primeira coisa, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Sem a Bíblia, nós nunca teremos nossa mente renovada, pois nela encontramos a revelação de Deus e a sua vontade de nós. Não tem como, Vitor, eu saber o que Deus quer para mim se eu não leio a Bíblia. Não tem como saber qual é a vontade dele se eu não tenho contato com a palavra dele. Como nós teremos a nossa mente renovada se eu não gasto um tempo de leitura diária? Como é que eu vou ter a mente renovada se eu não leio as Escrituras? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim se eu não paro um tempo para ler a Bíblia? É impossível eu saber o que o Senhor quer para mim apenas ouvindo pregações, ouvindo áudio, ouvindo podcast, não, tendo mesa. É necessário ler a palavra, mergulhar na palavra. Não tem como a gente achar que está conhecendo Deus só vindo para os cultos, só participando do GCC. O GCC é bom, o culto, que é maravilhoso, a gente é renovado, mas só que é preciso nós mergulharmos na palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, você pode colocar para mim? Segundo Timóteo diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como eu vou instruir alguém, como eu, líder de GCC, vou instruir alguém, vou repreender alguém, vou corrigir alguém, se eu não ler a Bíblia? Não faz sentido, não casa, não bate. Como é que eu vou instruir alguém, corrigir alguém, dar orientação a alguém, se eu não tenho um contato com a palavra? Não faz sentido, não. Eu dou instrução, eu corrijo alguém, porque o pastor ensinou na igreja.
Não, eu ensino lá, eu corrijo alguém, porque lá na escola de fundamentos o pastor ensina essa. Não, irmãos, a Bíblia aqui, ó, é a palavra do Senhor, está escrita aqui, ó, é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, repreender, para corrigir, instruir com justiça. E outra coisa, como é que eu vou ser um homem de Deus perfeito e perfeitamente preparado se eu não ler as Escrituras? Não tem como. Como nós iremos ser homens maduros e mulheres maduras, preparadas para fazer a obra de Deus, se eu não ler a palavra? Não tem sentido. Mas sabe qual é o problema? Que muitas das vezes nós temos feito a obra de Deus, temos feito as coisas para Deus, mas sem Deus. Porque é possível eu vim aqui, tocar meu instrumento, cantar um louvor, fazer um GCC sem Deus. Porque a gente vai no bolo, né? A gente pega umas informações e vai no bolo. Mas só que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode estar fazendo as coisas sem Deus. Eu posso estar liderando sem Deus. Eu posso estar corrigindo, passando direção para os outros sem Deus. Porque se eu não ler a Bíblia, não tem como eu ser um homem de Deus perfeitamente e perfeitamente preparado para toda a obra. Mas só que a gente vai seguindo, né? Salmo 119, 105, também diz bem assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como nós iremos ter a mente renovada? Como é que eu vou saber a direção certa, se a palavra é a luz para o meu caminho? Como é que eu vou seguir, tomar qualquer direção na minha vida, irmãos, se eu não ler a Bíblia? Se eu não gasto tempo, não faz sentido. A gente precisa entender que para nossa mente ser renovada, para a gente poder viver esse padrão que o Senhor requer de nós, a gente precisa se mergulhar na palavra, a gente precisa ter contato com ela diariamente. A gente precisa entender que a palavra de Deus é o Senhor falando conosco. Rapaz, toda vez que a gente não lê a Bíblia, a gente está falando para Deus: Deus, eu não quero te ouvir. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente está dando esse recado para Deus: não quero te ouvir não. Porque a gente acha que Deus só fala no culto só. Não, Deus só fala através daquela pregação que eu escutei. Não, Deus fala da sua palavra. E se você quiser ouvir a voz dele, conhecer a voz dele, saber o que ele quer, você tem que ler a palavra. Tem que ter contato com a Bíblia. Mas sabe qual é o maior perigo de a gente não ler a Bíblia? Que a gente é obrigado a crer no que os outros falam. Esse é o maior perigo, a gente não ler a Bíblia, porque, como eu não leio a Bíblia, pastor, então o que o senhor falou, eu creio. Não, o que o João lá falou, eu creio. Não, o que o pastor, quando está com o microfone na mão, falou, eu creio. Por quê? Porque você não lê a Bíblia. Tem uma frase assim que eu acho muito interessante, que fala assim, que ler a Bíblia é como tomar banho, no caso, né? Se você abandona o hábito, logo a sujeira vai aparecer. Então, irmão, talvez se a sujeira tenha aparecido aí, talvez né? Então a gente precisa entender que se a gente quer saber qual é a vontade de Deus para nós, o caminho está aqui, gente. A Bíblia, nosso manual. A gente precisa ter contato com a Bíblia. A outra coisa também que a gente precisa fazer para ter nossa mente renovada, a gente precisa de oração contínua. A oração, se queremos ter a mente renovada, precisamos ter uma vida de oração poderosa. Sem oração não haverá comunicação entre você e Deus. Como nós teremos a mente renovada se Deus não consegue falar com a gente? Porque o meio de comunicação, que é a oração, o outro lado da linha lá, não tem ninguém. Como é que Deus vai falar com a gente? Como é que a gente vai reconhecer a voz de Cristo sem oração? A oração não é simplesmente, irmãos, o meio pelo qual eu peço a Deus para suprir as minhas necessidades. A oração é onde eu irei conhecer e ouvir a sua voz e terei relacionamento com Ele. Mas só que muitas vezes a gente usa a oração só para poder pedir. Não, Senhor,
abençoa minha casa, abençoa o meu casamento, abençoa o meu emprego. O Senhor quer abençoar e eu creio nisso. Mas só que mais que isso, o Senhor quer ter um relacionamento com nós através da oração. Como é que eu vou conhecer a voz de alguém que eu não converso com ela? Como é que eu vou conhecer a voz de alguém se eu não tenho relacionamento com ela? Ou seja, na oração, na nossa vida, ela muda muita coisa no caso. Através da oração, a nossa capacidade de ouvir Deus é aumentada. Então, se a gente quer conhecer a voz de Deus, quer saber qual é o timbre da sua voz, é simples, irmão. É só orar. É só orar que a gente vai conhecer qual é o timbre da voz dele, como é que ele fala, como é que ele se expressa. Mas só que não, a gente quer terceirizar ainda as coisas. Então, quanto mais a gente escuta a voz do nosso Senhor, quanto mais a gente ora, mais íntimo da voz dele eu me torno. Mais íntimo do que ele quer, do que ele faz, eu vou saber. Mas só que a gente não quer orar. Não, o pastor ora para mim lá, não, eles ora lá. Ei, nós precisamos ter uma vida de oração contínua. A gente precisa orar diariamente. A Bíblia fala que as suas ovelhas, ela reconhece a voz do seu pastor. Irmão, se a gente não ora, não tem como a gente reconhecer a voz dele. Se a gente não ora, não tem como saber aquilo que o Senhor requer para nós. Através da oração também, o nosso relacionamento com ele se torna muito mais real e pessoal. João 17,3 diz que, ora, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único verdadeiro, a Jesus a quem me enviaste. Ou seja, se nós queremos ter um relacionamento pessoal com Cristo, é através da oração. Quanto mais você ora, mais você conhece a Cristo. É que nem no namoro aí, quando a gente começa a namorar, né? Porque a gente conversa muito, porque a gente quer conhecer a pessoa. Quanto mais a gente conversa com essa pessoa, mais a gente sabe se essa pessoa é para mim ou não. Se você, no seu namoro, você não conversa, não tem muito sentido, você não vai conhecer essa pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você conversar com Ele, mais você falar com Ele, você se expressar com Ele, mais íntimos vocês vão ser. Mais Ele vai entender o seu coração e mais você vai entender o coração dele. A oração também, ela nos torna pessoas mais sábias. 1 Tiago 1,5 diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade. Ou seja, talvez a gente quebre a cabeça com muitas coisas porque a gente quer, no caso. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele dá sabedoria livremente para todas aquelas pessoas que pedem. Mas como é que eu vou pedir? Através da oração. Então, se eu não oro, não tem como pedir. A Bíblia fala assim que a gente tem que, para a gente poder pedir a Deus, não, mas a gente fala, não, eu vou pedir para tal pessoa orar para mim, para Deus me dar sabedoria. Não. A Bíblia fala que você mesmo pode pedir, o véu for rasgado. O véu, nós temos acesso, não precisa terceirizar mais. Mas só que a gente está em uma vida muito ainda, não, o sacerdote ora, não tal pessoa ora, não o meu líder ora, não, irmão, ora você, o véu foi rasgado, você tem acesso. Então, se a gente quer ser sábio, quer ter entendimento nas coisas, é simples, é só a gente orar. E orando, a gente vai saber qual é a vontade de Deus para nós. Através da oração também, o poder espiritual da nossa vida aumentará significativamente, ou seja, através da oração o Senhor derrama poder sobre nós. Em João 14, verso 12 a 14, vamos ler aqui, ó. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Quantos querem ter o poder de cura aqui? Orar assim, não. Quantos querem ter poder para poder, para poder pregar, para fazer maravilhas? É simples, aqui a Bíblia fala. É só pedir. Que nós iremos fazer coisas que Ele fez e maiores.
Mas só que a gente não quer orar. Não, isso aí, esse poder aí é só para os outros, não é para mim não. Então, se a gente quer ter poder de Cristo para poder agir em certas ocasiões, é só pedir ao Senhor. Ele fala na palavra dele que Ele quer nos dar, e a gente faria obras maiores ainda, no caso. Então, muitas vezes a gente sofre em algumas coisas, em algumas enfermidades, porque muitas vezes a gente não ora ao Senhor. E através da oração também, nós teremos nós teremos poder muito maior para resistir às provações, tentações e ataques espirituais. Efésios 6, do 10 ao 18, diz bem assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo soberano poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Mais à frente diz: e orai toda circunstância pelo Espírito, e perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Ou seja, talvez tem muito pecado em nossa vida hoje que a gente enfrenta, e aí a gente cai porque a gente quer. Porque a Bíblia fala que se a gente orar, a gente fica mais forte, a gente tem maior poder para resistir a essas provações e tentações. Mas só que a gente sofre em algumas coisas porque parece que a gente quer, no caso, parece que a gente se acomodou. Mas só que se a gente for reparar aqui na igreja no Brasil, nós queremos servir o padrão que o Senhor quer. Nós queremos viver a vida de intensidade, mas só que a gente não quer orar, não quer ler a Bíblia, a gente quer continuar dessa forma e caindo, semana após semana, mas o Senhor, Ele requer de nós essa vida de oração, no caso. Aqui na igreja a gente tem uma oração, a gente tem uma frase muito, muito famosa, né, que a gente fala, né? Que o homem que ora, não envergonha a sua casa e não envergonha Deus. Então, irmão, para a gente poder não envergonhar a nossa casa, não envergonhar a nossa família, não envergonhar a nossa comunidade, é simples. Só a gente orar. E oração que não é que falta, né? Oração segunda-feira, 4h30. Mas a gente vê, pastor, infelizmente, a gente vê aí os gatos pingados. 3, 4 pessoas mesmos ainda. Na segunda-feira, vem quase ninguém, né? Só o senhor e o Jonathan, né? Na quarta também. Na sexta-feira, oração das mulheres. Mas só que a gente quer viver intensamente por Deus, mas sem oração. A gente quer viver o padrão que o Senhor quer, mas sem orar. E oração está aí. Não, além da segunda-feira, na terça, na quarta, e tem a sua casa também. Não, mas orar é só na igreja, né? É só aqui, né? Na hora que o pastor manda orar, é só aqui, né? Não, então a gente precisa entender que oração é o lugar onde o Senhor se comunica a nós, e nós comunicamos com Ele. Então, se você quer se comunicar com o Senhor, é simples. É só você orar. E o terceiro ato aqui, que a gente precisa fazer para ter a mente renovada, é viver em comunhão com os outros crentes. Não tem como a gente ter a mente renovada. Na verdade, para a gente ter a mente renovada, a gente precisa ter comunhão entre a igreja e entre os filhos de Deus. Porque na comunhão, que a nossa mente é renovada, e eu aprendo a amar, eu aprendo a compartilhar. Na comunhão, a minha mente é renovada para eu aprender a olhar para o lado, para eu aprender a olhar para o próximo. Mas só que a gente não tem interesse na comunhão. Não, eu vou buscar o Senhor sozinho, vou ficar sozinho na minha. Mas só que comunhão é onde nós iremos crescer espiritualmente. Porque na comunhão, quando eu vejo alguém que é apaixonado por Deus, na comunhão você fala, não, eu quero ser que nem esse cara. Isso nos impulsiona. Eu acho que eu falei isso quinta-feira, o pessoal falou, é até meio coach, mas faz sentido, que a gente fala assim que nós somos resultado de 5 pessoas que nós andamos, no caso. Se você anda com 5 pessoas fofoqueiras, você é a sexta. Se você anda e se a gente anda com 5 pessoas que fazem coisa errada, você é a sexta, não tem como. Mas se você anda com 5 pessoas que lê a Bíblia, ora, busca o Senhor, tenha certeza, você também será a sexta. Mas só que a gente não quer viver na comunhão, no caso, né? A gente acha que comunhão é conversa da igreja, é qualquer coisa. Mas só que na comunhão nós somos encorajados também a se manter firme
e a enfrentar as adversidades, porque na comunhão, quando você está fraco, o seu irmão fala: "Ô, vamos lá, Globinho, ei, Globinho, levanta, Globinho, vamos orar, vamos fazer", porque na comunhão a gente consegue ajudar, porque a gente consegue ver o irmão, a gente consegue auxiliar. A gente precisa entender que comunhão é o projeto de Deus para os seus filhos. A gente precisa entender que na comunhão a gente viver aquilo que o Senhor requer para nós, porque na oração de Jesus, lá em João 17, 21, o que ele diz? Para que todos nós sejamos um, o Pai, para que todos sejamos um. O Pai, como está em mim, está em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando nós somos um no Senhor, nós seremos testemunhas para o mundo lá fora. Quando nós temos um no Senhor, vivendo nessa comunhão, as pessoas vão olhar para nós e vão ver: não, realmente existe um Deus, existe um Cristo que morreu e ressuscitou. Mas só que só através da comunhão que as pessoas vai crer que Jesus foi enviado, mas só que a gente insiste em viver da nossa maneira ainda, né? Do nosso jeito. A gente precisa entender que, para a gente poder ter a mente renovada, a gente precisa tomar algumas atitudes, no caso, né? E o último aqui, no caso, a gente precisa mudar os hábitos. Então, para ter a mente renovada, eu preciso mudar meus hábitos. A mente renovada, eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu mudo meus hábitos, eu paro de fazer aquilo que eu fazia antes, eu paro de andar com as pessoas que eu andava antes, eu paro de praticar as coisas que eu praticava antes, porque não adianta a gente vir em todo culto, todo GCC, e receber informações de Cristo, receber o que devemos fazer e não fazer. Então, tudo aquilo que nós recebemos de Cristo, a gente precisa colocar em prática, porque não tem como a gente ter a mente renovada em Cristo, se a gente não começar a praticar as coisas. Já viu aquela história? Você vai ensinar a pessoa, explicar alguma coisa: não, eu já sei fazer, mas por que você não faz? Então, a gente precisa, mais que saber, a gente precisa praticar. Porque, pastor, se eu ler lá a bula do remédio lá e saber qual é o efeito, não vai me curar. Só vai curar quando eu pegar o remédio, tirar da caixinha, pegar a água, enfiar na boca e tomar. Então, eu preciso praticar as coisas que eu tenho aprendido. E todo domingo aqui, toda quarta-feira, todo GCC, nós temos recebido muita coisa do Senhor. O Senhor tem nos apertado em muitas coisas, mas só que muitas das vezes a gente acha que isso é simplesmente para poder nos causar um arrepio, simplesmente para poder encher meu ego, para abençoar minha semana, mas só que a gente não quer praticar nada daquilo que o Senhor tem nos ensinado, no caso. A gente precisa entender que o Senhor, mais que ter informações do Senhor, no caso, a gente precisa praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. Na verdade, nós conhecemos a Deus, não nos faz nós íntimos dEle. Só faz nós sermos íntimos de Deus quando eu começo a me relacionar com Ele. Quando eu começo a praticar aquilo que Ele tem me ensinado. Quando eu começo a trocar com Ele as coisas que Ele tem cobrado de mim. Porque não vai adiantar nada, irmãos. A gente vir aqui no domingo, vir aqui na quarta-feira, vir no GCC, mas só que o pastor está ensinando aqui, a igreja tem ensinado para orar, para ler a Bíblia, para poder fazer as coisas, mas só que chega em casa e a gente não faz nada. Não tem sentido, a gente precisa praticar as coisas que a gente tem aprendido nesses dias. Não tem como a minha mente ser renovada, no caso, eu achar que eu estou aqui sentado aqui, não, minha mente está sendo renovada aqui agora. Irmãos, isso aqui ajuda muito a palavra. Ajuda muito. Mas ela só vai começar a fazer sentido na sua vida quando você sair daqui a começar a praticar aquilo que Ele tem cobrado de nós. A gente fala muito que a gente quer que nós queremos estar na brecha daquilo que o Senhor está fazendo. A gente ora muito por isso aqui. E realmente, eu quero muito isso, eu quero estar na brecha daquilo que o Senhor está fazendo. A gente fala muito aqui que a gente quer estar no projeto de Deus para essa comunidade.
Eu quero estar no projeto de Deus, do que Ele está fazendo nesse bairro, no Brasil. Mas só que a gente não quer, mas só que a gente acha que o Senhor Ele vai descer com o seu Espírito aqui, todo mundo vai se mover. Não, irmãos. A gente começar a tomar atitude, começar a fazer. No nosso fazer, nós tomamos uma disposição, o Senhor começa a fazer através de nós, no caso. Aí, então, sim, o Senhor vai começar a colocar nós no projeto dEle. A gente vai entrar na brecha daquilo que o Senhor quer fazer, porque essa comunidade aqui de São Pedro, ela precisa do Senhor. Mas só que você reparou que, né, aqui em São Pedro, talvez, se não é, não sei o dado certinho, o pastor pode me ajudar, é o bairro que mais tem igreja. É o bairro que tem mais igreja aqui na Serafindeirense, aqui é a igreja que você respirou, você acha que você tropeçar caindo na igreja, no caso. Mas como é que essas igrejas que falam de Deus, de Jesus, de um Deus que transforma, que salva, não conseguem alcançar essas pessoas aqui? Já pararam para poder pensar nisso? Como é que um bairro com tanta igreja é um bairro tão violento, é um bairro que acontece tanta coisa terrível? Nosso bairro, na teoria, era para ser o bairro mais abençoado. E eu creio que ele é abençoado, mas era para ser um bairro mais próspero, com as pessoas mais resolvidas, mas só que infelizmente não. Porque muitas igrejas que têm informações de Cristo, sabe quem é Ele, mas só que não começa a praticar aquilo que Ele tem ensinado. Não tem começado a perdoar, não tem começado a olhar para o lado. Muitas pessoas, muitas igrejas preocupadas só com o seu umbigo, no caso. A gente precisa praticar aquilo que nós temos aprendido. O Senhor, Ele requer de nós essa mudança de hábitos, no caso. Ele requer de nós essa prática diária. Eu creio muito que o Senhor, Ele quer nos levar a esse padrão, né? Essa forma, esse jeito que Ele requer de nós. Mas só que depende de nós a começarmos a praticar, a mergulhar na palavra, a gastar tempo na oração, a viver em comunhão e principalmente a começar a mudar aquilo que nós temos aprendido. E queria convidar você a ficar de pé, para a gente poder partir para o fim. Eu queria convidar você, comigo nessa noite, a você orar por isso. A você falar: Senhor, eu preciso ter a minha mente renovada, Pai, pelo Senhor. Senhor, muitas das vezes eu tenho buscado o Senhor da minha maneira, do meu jeito. Deus, eu tenho me enganado e tenho achado, ó Pai, que estando aqui no culto, eu estou vivendo uma intensidade contigo, mas não estou. Eu preciso entregar mais, eu posso dar mais. Mas, Senhor, renova a minha mente. Transforma a minha mente. E o interessante é que, se a gente for reparar, pastor, a palavra transformar aqui em Romanos 12, no versículo 2, a palavra transformar, no grego antigo, é a palavra metamorpo, que significa um tipo de metamorfose, no caso. Essa é a mesma palavra descrevida, que Jesus descreve a sua transfiguração lá em Marcos, que ele leva os seus discípulos lá. E também, o único outro ponto onde essa palavra está escrita, é lá em 2 Coríntios 13, 18, que Paulo fala bem assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, ou seja, essa metamorfose com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, Paulo entendia que essa transformação na nossa mente só ocorre quando nós contemplamos a face do Senhor. Então, para a gente poder ter essa mente transformada, é preciso de nós viver uma vida intensa com Cristo
e buscar Ele de todo o nosso coração, para que nós cheguemos a um pleno conhecimento de nós vermos a sua face. Porque ao ver a face de Cristo, a nossa mente vai ser renovada. A gente vê na face de Cristo a nossa perspectiva a respeito de mundo, de unidade, de tudo vai ser mudada. Mas só que só vai ser mudada quando eu entender que eu preciso ter a minha mente mudada. E eu queria, nessa noite, junto com vocês, orar dessa forma. Comece a falar com o Senhor nesse momento agora, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e fala: Senhor, renova a minha mente, transforma a minha mente, ó Pai, com essa metamorfose que é essa transformação gloriosa, Pai. Ah, Jesus, eu não quero mais fazer número aqui na igreja. Eu não quero vir aqui bater minha carteirinha aqui, vim mais um domingo. Ah, vim mais uma escola de fundamentos. Ah, eu vim aqui no culto. A igreja, gente, não é um clube onde eu encontro meus amigos, onde eu mostro para as pessoas que eu estou indo para a igreja. Mas a igreja é um lugar onde o Senhor, Ele quer nos fortalecer, nos confrontar, para que ao sairmos daqui, nós começamos a praticar tudo aquilo que Ele tem cobrado de nós. E o Senhor, Ele tem ministrado isso no meu coração por esses dias. Ele tem falado: Anderson, legal, você conhece a Bíblia, você ora, você lê, você gasta um tempo, você estuda, mas aí, o que você vai fazer com esse conhecimento? O seu conhecimento é só para debater com os outros, para saber que você sabe da Bíblia? Será que aquilo que eu tenho de Cristo é somente para mostrar para as pessoas que eu conheço alguns versículos, que eu conheço algumas passagens? Não. O Senhor, Ele quer, nesse tempo, nós como igreja, Ele quer realmente nos usar. Mas só que a gente precisa estar perfeitamente alinhado com o coração dEle. E eu não vou estar alinhado com o coração dEle simplesmente participando de reuniões. Seria muito mais fácil, né? Mas só que tem que haver intensidade, tem que ter todo o coração. Então talvez você tenha buscado Cristo da sua maneira, do seu jeito, e hoje o Espírito, ele traz essa mensagem para você se despertar e falar: Senhor, eu te busquei de forma errada. Talvez eu estava 10 anos na igreja e te busquei de forma errada, mas a partir de hoje, ó Pai, eu vou mudar meus hábitos e vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou buscar o Senhor, Deus, como algo imprescindível. Porque, Deus, eu quero contemplar a sua face. Eu não quero ter informações do Senhor, ó Pai, simplesmente. Eu quero ter um relacionamento íntimo. Então, começa a orar ao Senhor nessa noite, começa a clamar a Ele, começa a fazer essa oração. Não espere por uma música, pelo incentivo. Mas, se realmente você quer isso para a sua vida, comece a clamar isso por Ele. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai querido, Pai amado, Pai, nessa noite,
nós queremos primeiramente, ó Pai, nos arrependermos, ó Pai. Nós queremos nos arrependermos, ó Pai, porque tantas vezes nós buscamos ao Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós buscamos ao Senhor, ó Pai, da nossa forma, achando que está agradando o Senhor, ó Pai. Senhor, a sua palavra diz lá em Isaías 1, que o povo de Israel, ele preparou as ofertas, preparou a adoração, preparou tudo como o ritual pede, e começou a adorar o Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor pega e fala assim: não, eu não quero louvor, eu não quero oferta, não quero sacrifício, eu não quero nada disso que vocês estão fazendo, porque vocês não me conhecem. Vocês estão cumprindo a liturgia, vocês estão oferecendo incenso, estão queimando carneiro, estão fazendo tudo, mas só que vocês não me conhecem. Vocês continuam nas suas vidas miseráveis e continuam vivendo uma vida longe de mim. Ei, eu não quero uma adoração de pessoas que não me conhecem. E o Senhor, da mesma forma, nessa noite, Ele quer nos levar para esse lugar de intimidade com Ele. Irmão, você que escuta o coração, você que quer ter sua mente renovada, se você quer mudar o caminho que você tem seguido, quer fazer diferente, eu queria convidar você a vir aqui na frente, a fazer essa oração junto comigo, porque não tem como, irmão, a gente tá aqui todo culto, e achar que está vivendo uma vida intensa com o Senhor. Então você que entende, que ouviu essa palavra, entende, não, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido. Eu queria convidar você nessa noite a vir aqui na frente, a orar, a se derramar nos pés dele, porque não vai adiantar nada, irmãos, você ouvir tudo isso que eu preguei aqui nessa noite e achar que tá ok, tá tudo bem. Então você que sentir no seu coração, quiser vir aqui na frente e se derramar ao Senhor, pode vir. Você que entende, não espera por ninguém não, irmão. O Senhor está falando com você, o Senhor trabalhando com você. Então venha você, não espera alguém te tocar, não sentir um arrepio, não. Você conhece a sua vida, você sabe como é que está a sua caminhada com Cristo. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ah, Senhor, nós queremos nos arrepender, Pai, nessa noite. Senhor, queremos nos arrepender, ó Pai, porque tantas vezes, ó Pai, fizemos do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. E Deus, e muitas vezes, ó Pai, nós nos enganamos achando que estávamos agradando ao Senhor, ó Pai, não nos arrependemos, ó Pai. Pai, nós não mais queremos, ó Pai, viver dessa forma, seguir dessa maneira, ó Pai. Então, Pai, nessa noite venha nos renovar,
venha nos renovar, ó Pai, nossa mente. Venha, Deus, nos capacitar, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, que nós não mais, ó Pai, sejamos pessoas, ó Pai, simplesmente, ó Pai, que venha de cultos em cultos, que participa, ó Pai, de reuniões e reuniões, mas que sejamos, ó Pai, pessoas com a mente transformadas, ó Pai, renovadas, ó Pai, no Senhor. Ah, Jesus, nós não queremos, ó Pai, sair dessa noite, ó Pai, da mesma forma que nós entramos. Nós não, Pai, queremos nos conformar, Pai, com esse mundo, mas nós queremos ter a mente renovada pelo Senhor, para que nós possamos viver uma vida boa, perfeita e agradável, Pai. Ah, Senhor, toma cada coração, ó Pai, nessa noite. Pai, trabalha em cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, não conheço a vida de ninguém, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Pai, quais são as necessidades. O Senhor sabe, ó Pai, quais são as dificuldades do Teu filho, ó Pai. Então, Deus, venha trabalhar na vida deles, ó Pai. Ah, Senhor, leva eles num lugar em Ti, ó Pai, onde eles possam contemplar a Tua face, onde eles possam entender, ó Pai, que é preciso dar de todo o coração, que eles precisam levar o Senhor como alguém imprescindível. Ah, Senhor, o Senhor não é simplesmente um supermercado, ó Pai, na esquina, que eu vou lá e peço aquilo que eu quero. Não, o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor quer se relacionar conosco, ó Pai. O Senhor quer ter intimidade conosco, e é nesse lugar, ó Pai, que nós queremos estar em Ti. Ah, Jesus, trabalha em nós, ó Pai. Oh, Senhor.